pode ficar em cima ou você pode até ficar embaixo. Veja se está não. Vou clicar aqui, obviamente. Vê agora. Foi. Foi. Bom, após uma pequena espera, estamos gravando, está funcionando perfeitamente, podemos começar então. Bem-vindos todos que vieram para ver, a família que prestigiar o grande Rafa. Bom, essa é mais uma edição Talking, então temos um convidado da Química agora, né? Não, a última vez foi na Astronomia, essa na Química, está faltando físico para apresentar. A partir de semana que vem pode ter que se apresentando. E o Rafael fala pra gente sobre duas matérias, entre das coisas, o trabalho que ele faz com fotoquímica. Tem um caderno que será passado aí para todos colocarem o nome e quem quiser horas de ACC, pode colocar também lá o e-mail e o DRE. E aí vocês vão receber um certificado que conta com hora de ACC. É isso também. Bom, sempre bom avisar, todas as vezes é até bom avisar para o YouTube também, de que nós estamos fazendo um processo seletivo para as próximas pessoas que vão ajudar a gente a comandar o Talking, sobretudo dado que 3/3 das pessoas estão se formando. Então, essa palestra será colocada no YouTube, você está vendo no YouTube agora, mas vocês não estão vendo. Ela será colocada no YouTube provavelmente hoje, amanhã, coisa assim. Bom, é isso mesmo. Mais nada para avisar, né? Você quer muito grande depois? Não faz, eu vou ficar de olho, se alguém levantar a mão, é muito aberto para o momento. É claro que do jeito completamente caótico que meu slide tem a ser, então algumas perguntas podem ser respondidas Durante. Tá bom, beleza. E aí, enfim, você tem então aí cerca de 1 hora, 45 minutos, a 1 hora. E é isso. Dá todo para Natal. Tá pegando um quadramento. Ok. Prazer, uma galera do Rafael. Como ele falou, eu sou estudante de Química, sou estudante de bacharel de Química. E essa é uma apresentação sobre luz e matéria. Né? Primeiro um pouquinho de quem eu sou. Rafael, como eu falei, sou bacharel em Química, eu faço IC em Fotoquímica Orgânica. Né? No e-mail, e eu sou um pouquinho maluco, né? Nada demais. Então, a gente vai falar sobre o que é a luz, como a gente vê, os processos de como as cores são formadas, né? A gente consegue ver cores, o que é cor no geral, né? Aí a gente vai entrar um pouco em fotoquímica mesmo, os diferentes tipos de luz e de fontes de luz que a gente pode ter, né? E também, no final, as aplicações dessa área. Então, o que é a luz? Né? Primeiro, lá na Grécia Antiga, você começou com a teoria dos 4 elementos, a teoria que tudo era feito de 4 elementos. E aí, ele decidiu que, cara, dentro do nosso olho tem um fogo. E esse fogo, ele permite a gente iluminar as coisas e ver. Então, é como se eu estivesse jogando tipo, um laser assim, nas coisas e consegue ver. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas teve várias outras coisas, mas a ideia continuava muito que a visão era uma coisa ativa, né? Você que proporcionava a visão. Só lá por volta do século XVII que essa visão foi mudando. Isso chegou no seu ápice ali, com um debate entre a teoria de se a luz ela funcionava como uma onda, que é o que o Huygens defendia. Ele tentou assimilar a luz às ondas de som, ou se a teoria conjuntural sintetizada direito por Newton. Cada uma delas tinha o seu problema, tinha suas. Einstein no caminho, mas. Cada um tinha seus problemas e tinha suas vantagens, só que na época a do Newton acabou ganhando temporariamente. Até que mais ou menos uns 200 anos depois, veio Young e fez um experimento que conseguiu, de uma maneira aceitável, pelo menos na época, acabar com a hipótese que ela funcionava com partículas. Então,
a luz começou a ser, pelo menos na época, achada como se fosse um é uma honra, obrigado. E é claro que esse experimento, ele é muito famoso, ele é tão simples, vocês de física com certeza conhecem ele muito melhor do que eu, e ele com certeza não vai vir enchendo o saco depois com outro problema que vai vir lá na frente. Né? Aí vocês físicos fazem o que vocês fazem de melhor, vocês pensam, olha só, a gente acabou de conseguir, daqui uns 50, 60 anos atrás, a gente acabou de conseguir fazer uma teoria que explica tudo direito. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma nova teoria que explica tudo pequenas coisas novas. Aí veio Maxwell pegando o que ele aprendeu, que ele estudou com o Faraday, ele foi e, bem, nas famosas equações dele, ele definiu que a luz como uma onda eletromagnética. Isso depois foi provado por Hertz, quando ele estudou algumas ondas de rádio, e ele conseguiu ver que ela de fato funcionava igual. Né? E a velocidade era a mesma. Então veio Planck, em 1901, 1900, né? E ele começou, e daí a gente entrou num maravilhoso mundo completamente são que é a física quântica. E ele faz a quantização da luz. Né? E aí ele traz de volta aquela chatice lá de cima que o Young tinha desfeito, né? Mas ele traz de volta de certa maneira, e a ideia da partícula de luz é revivida. Uma cara diferente, com um bigode engraçado, mas ela voltou. Dessa maneira. E aí agora a gente interpreta a luz das duas formas ao mesmo tempo, dependendo do que convém para o modelo macroscópico que a gente prefere, se a gente quer falar com uma onda ou com uma partícula. Só que no mundo quântico, nesse nível tão pequeno, a nossa imaginação acaba nos falhando. Então é uma coisa que pode funcionar ao mesmo tempo com as duas coisas. Em 1905, Einstein chega e faz e publica o efeito, sobre o efeito fotoelétrico. É isso aqui. Que é como que a luz pode, uma luz incidir em um material, ela pode ela retira consegue retirar os elétrons de exato. Então, aí a gente vê, esse aqui é o espectro visível da luz, porque como dito antes, a luz, ela é um pedacinho, quando eu falo luz, né, na verdade, tudo isso, ela começa a vai lá de longe, desde de ondas de rádio, mais ainda, aí você vem para o micro-ondas, você vai chegando aqui, você vai diminuindo o movimento de onda, né, e você vai chegando aqui no infravermelho, você tem micro-ondas aqui no meio, você tem infravermelho, e aí você vai chegando aqui nessa coisinha que é o que a gente chama de luz coloquialmente, né, a luz visível. Se você continuar descendo aqui e diminuindo o comprimento de onda, e o comprimento de onda é o quê? Ele é a distância entre os dois cumes da onda. Né? Então a onda ela vai subindo, descendo, e quanto menor essa distância entre elas, mais energético é essa onda. Isso pode ser tipo de utilizar. E se você vai descendo aqui, você vai com um movimento de onda grande, você chega no vermelho, lá para 750, mais ou menos assim. E você vai descendo, você passa por laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta, e aí, eventualmente lá por volta de 370 e 380, você sai para o ultravioleta, e aí sai mais intensidade de visão. E aí do ultravioleta você vai para o raio-x e raio de gama, e por aí vai. O negócio exato. Então aqui você vê que a energia, né, ela é inversamente, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda da onda. Isso é, então a distância daqui, ou seja, a luz vermelha, ela é muito menos energética do que a luz violeta. Isso é muito importante, isso na verdade é vital para a área da fotoquímica. Por quê? Com isso a gente consegue, eu estou lá na frente, mas então eu fui ver assim, mas eu fui fazendo umas contas. Digamos que daqui até o fundo da sala tem uns 10 metros. Assim, a quantidade
percentual que a gente vê, mais ou menos, de todo o espectro eletromagnético é esse aqui, 0,0035%. Isso aqui é o equivalente de 2 fios de cabelo. Se você pegar em 10 metros, assim, se eu pegar aqui até lá, 2 fios de cabelo no chão, isso você consegue ver. Então é realmente uma parte ínfima. Mas é o que a gente consegue. É o que. O espectro eletromagnético é infinito. Sim, mas eu tô falando de. É que chega um ponto que tipo, vira tudo que é a mesma coisa, meio tipo, assim. Foi mais ou menos dessa área aqui, das ondas de rádio assim, tem que definir dos dois lados. Chega um ponto que você não consegue ficar tão pequeno, mas não vou entrar. Mas sim, de fato, você pode ter uma coisa infinitamente longa, mas chega um ponto que eu bati um ponto final, porque senão você consegue 0% do espectro eletromagnético e não fica tão legal, não dá para cronologia. Para mim, você não consegue ver nada. Mas sim, de fato, a gente não consegue ver nada. Mas aí você fica perguntando como é que a gente pode ver? O que dá essa capacidade de a gente ver? Nossos olhos, né? Nossos olhos são os nossos órgãos que permitem a gente ver. E o olho, ele tem. Por que a gente consegue ver com o olho? Nele tem essas células especiais. Esses dois tipos de células que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes estão atrelados à intensidade luminosa. Né? Eles são lentos em ação, mas eles são muito mais eficazes. Eles conseguem capturar muito mais luz. Ele é o que. Tipo, como assim, Leandro? Quando você vai no cinema, por exemplo, a sala, assim que apaga as luzes, você fica um tempo sem conseguir ver nada. Eventualmente, o seu olho se adapta. Se vocês não ligarem o projetor, eventualmente o seu olho se adapta e você começa a poder ver de novo. Não é porque do nada a quantidade de luz se materializou ali e aumentou. Não, os seus bastonetes estão se adaptando para isso. Já os cones, eles são muito mais rápidos. Tanto que você consegue ver, por exemplo, uma diferença rápida de eu pegar a camisa que está fechada, tá, que é um azul escuro, para branco, e não na diferença do vinho. Só que a gente consegue muito melhor ver com os bastonetes, tanto que a pessoa consegue ver vários níveis de luminosidade diferente e cores é muito mais sutil. Né? Por exemplo, vocês conseguem ver tipo, sombras e vários níveis de sombra diferentes, até mesmo em mim, na minha roupa, você consegue ver cada uma das dobras da minha camisa que eu esqueci de passar. Porém, dificilmente vocês conseguem ver o quadriculado fino da linha fina da camisa. Então, essas aqui são onde a gente consegue ver, onde em cada cone a gente pode ver. Porque a gente tem 3 tipos de cone no nosso corpo, né? É a maioria das pessoas. Um cone azul, um cone vermelho e um cone verde. Eles dão capacidade da gente ver todas as cores. Então, você consegue ver que o azul ele para ali em 380 mais ou menos, e ele vai aqui até os 550. Então ele vê bem aqui nessa faixa do violeta e do azul, enquanto o verde ele vê bem aqui nessa faixa do verde, um pouquinho do amarelo, e o vermelho ele pega até lá no finalzinho lá no 700 e tanto. E os bastantes bem aqui no meio, você pode, não dá pra ver. A luz que a gente vê, né? A gente consegue ver mais do que 3 cores, né? Aqui só tem 3 cores diferentes, porém todo mundo que acha que está conseguindo ver mais do que 3 cores nessa sala inteira, considerando justamente que tem 7 cores ali em cima. Né? Isso dá por quê? Porque quando chega a luz no nosso olho, ela bate na proteína, questionado no chamado de retinol. O retinol, quando a luz bate no nosso olho, ocorre uma forte isomerização. O que acontece? Então, essa ligação aqui, que é uma ligação dupla, ela temporariamente se bate.
a molécula dá uma rodada toda e ela se fecha de novo. Então ela vai de uma conformação cis para uma conformação trans. Nisso que dá essa mudança, nesse período que ela parte e volta, ela libera um sinal, um pulso, que a gente consegue interpretar. Então, e essa aqui é a cara do feio, que é o feio todo. Se for ver ele ligado, não tem. Então o negócio é só tipo, é isso aqui, ligado essa parada toda. Então, proteínas são gigantes. Isso. E como eu estou falando, a nossa visão, né, ela a gente tem 3 cones, só que algumas pessoas não têm não têm o termo defeito nesses cones, e isso acaba levando a um problema chamado daltonismo. E a gente pode ver que é só coisa em breve, só para mostrar tipo, as diferentes visões, diferentes formas que as pessoas veem o mundo. Então, se você não tem por exemplo, um cone azul, como nesse caso aqui, você vê que o céu você vê ele oceano, e as cores, todas as cores diferentes. E aí as cores em si, as cores em si, elas se dão como? Quando bate no seu olho, elas vão ser absorvidas, aquela onda vai ser absorvida pelas células do seu olho e você consegue ver. E aí você interpreta meio que quebrando nos seus componentes. Da mesma maneira que você consegue criar uma cor no computador, escolhendo qual o valor de R, qual o valor de G e qual o valor de B. Você escolhe o valor de vermelho, qual o valor de verde e qual o valor de azul. Tudo que a gente vê é uma mistura desses 3 valores. A gente não consegue nem conceber uma cor fora desse espectro. Então, mas aí como é que a gente funciona para ver as cores em si? Né? Da onde elas vêm? Né? Porque não é necessariamente da luz. Né? Claro, a luz é importante, mas, por exemplo, aqui é a mesma luz que está iluminando tudo, porém a gente consegue ver as cadeiras vermelhas, as roupas de diversas cores e as paredes azuis. Então, se você entra num lugar onde não tem luz, obviamente não vai ver nada, porque no início de tudo você precisa de uma fonte de luz para chegar, porque, diferente do que os gregos achavam, você não emite luz do seu olho. Né? Então, se você tem uma fonte de luz, você consegue ver ela. E aí a fonte de luz ela bate nos objetos e parte dessa luz é refletida de volta para o seu olho. Você vê uma maçã. Então, as cores, né, elas vão ser. Cada cor, como eu falei, ela tem uma frequência. Né? E aí, a mistura dessas cores, a mistura dos seus cones, ele te faz conseguir ver algumas dessas coisas. Aqui a gente tem todas as cores possíveis que o seu olho pode ver. Tem a imitação do projetor e da própria imagem. Mas, aqui você vai ver que você tem um ponto azul, um ponto no verde e um ponto no vermelho. Se você traçar uma linha entre qualquer um deles, você consegue ter qualquer cor, assim. Então, qualquer 3 pontos, desculpa. Então, você um valor de tal, tal e tal, e você consegue ter aqui, por exemplo, laranja. Se você pegar e misturar um pouco do verde, um pouco do vermelho e jogar um pouquinho de azul, e se você jogar bastante dos 3, você tem o branco. Por quê? Porque, acabei não falando, mas eu passei já dessa imagem, mas lá no início tinha um círculo de cores. Essas cores, elas são. Elas são. A gente vê as cores, as misturas de cores, de maneira curiosa, depende do como está se misturando. Por exemplo, luz, que é o caso aqui, como você está vendo, ela é uma mistura aditiva de cores. Como assim? Se eu pego vermelho mais verde, ou melhor, se eu pego azul mais vermelho, você percebe, maneiro, vai ficar roxo, porque é isso que você conhece. Por isso todo mundo aprende na escolinha lá. Você está lá pequenininho, você vai misturando as cores, você vai ler as 3 cores primárias. Só que você vai ver agora do que eu falei, as cores primárias não estão batendo. Porque, primeiro, amarelo não é uma cor primária. E aí, isso se dá por quê? Porque eu estou falando aqui no quesito de adição.
Se eu pegar uma subtração de luzes, como assim? Como isso pode acontecer? Pigmentos. Quando você pega tinta, de fato, você mistura a tinta amarela com a tinta azul, você acaba ficando com tinta verde. Porém, se eu pego a tinta, se eu pego uma luz verde e uma luz amarela e uma luz azul, você vai ficar o verde hoje não é o que se espera. Se eu pegar uma luz amarela, por exemplo, uma luz verde e uma luz vermelha, aí sim é possível fazer uma luz amarela. Então, ok, exato. Aí, o que acontece? A luz, ela a cor que chega pra gente dos objetos, como eu falei, ela tem que ser repetida. A luz que bater no objeto tem que ser repetida no seu olho. Essa reflexão, ela é diferente da cor. Por quê? A gente vê, se a luz que está batendo no objeto é a mesma, e os seus olhos são os mesmos, como é que você consegue ter dois objetos que têm uma cor diferente? Algo diferente está acontecendo no objeto. Isso é o quê? Isso que a gente chama de absorção. A luz, quando bate no objeto, parte dela vai ser absorvida por ele, e parte vai ser refletida. Numa luz branca, por exemplo, da bolinha, toda luz que bate nela, ela é refletida. E aí você consegue ver a luz como branco. Por quê? Porque quando chega a ativação dos seus três tipos de cone, seu cérebro interpreta isso como branco. Quando chega quando a bolinha vermelha, você vai ver que não que absorve todas as faixas de luz, menos a da vermelha. E aí, o cérebro vê só luz vermelha, não, ele fala, cor já vermelho. Aqui, no caso da bola preta, nenhuma luz é repetida de volta. Toda luz é absorvida pelo material. Não é literalmente toda luz, porque senão seria um buraco negro na sua. Não um buraco negro, mas uma coisa, um objeto completamente preto. Na verdade, tem alguns tintas que absorvem 99,97% da luz e tem uns efeitos bem interessantes. Então, mas o seu cérebro interpreta a não chegada de fótons no seu olho como preto. Né? Você consegue ver isso facilmente se você fechar seus olhos. Se você fecha os olhos, a cor que você vê é preta. Não é porque a cor interior dos seus pálpebras é preta, é porque não tem luz passando por ela. Então, a luz ela é absorvida. E o que é interessante é o quê? É que a luz que o objeto absorve é o contrário da luz que você vê. Então, por exemplo, a bolinha vermelha, né? Ela tem uma cor vermelha, e aí você consegue ver aqui nesse círculo de cores que o rosto vermelho é verde. Então ela absorve muito da luz verde. Uma outra coisa que a gente tem isso no dia a dia, plantas. Plantas, no geral, elas são verdes. Né? Isso está porque elas têm uma molécula chamada clorofila, né? Que esse aqui é o espectro de absorção dela. Né? Esse espectro de absorção a gente conseguiu experimentalmente, e aqui você consegue ver exatamente onde ela absorve. Né? Essa molécula ela absorve bastante no vermelho, um pouco no amarelo e no laranja, bastante no azul e no violeta, quase nada aqui no verde e nesse início do amarelo. E é exatamente a cor que você consegue ver das plantas. Né? A cor que ela não é absorvida é repetida. Isso se dá porque qual é a maior incidência de luz que tem, que chega na planta, na terra, ela está justamente aqui, né, nesses dois pontos. Então, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, elas conseguiram fazer a melhor molécula que absorve o máximo de luz possível, mas não toda. Por quê? Porque se ela absorve. Tinha um vídeo no YouTube, Physics Girl, que ela falou que o espectro da emissão do Sol é maior no ultravioleta e no verde. Seria muito contraditório, porque as plantas são verdes. Aí eu não entendi muito bem o vídeo, se é visão. Você já ouviu falar disso? O negócio que, de fato, é ultravioleta, de longe, a coisa que mais tem. Se você for pegar toda a luz que chega do Sol, toda a luz, é meio difícil dizer, porque tem mais do que um espectro gigante, né? Mas toda a luz visível que chega,
você vai ganhar muita coisa no ultravioleta. Então, cara, se você vai descendo aqui pra cá, é porque a gente tem um limite da própria máquina. Porque isso aqui, como a gente faz, é que a gente pega a clorofila, dissolve ela no solvente. E aí, e a gente bate a luz através desse solvente. Então a gente vai ter duas câmaras, né? E a gente vai ter um espelho e uma lâmpada dividida, que o espelho está dividindo essa luz em dois, né? Tem um prisma que divide essa luz em dois feixes iguais. E aí, em um você só tem o solvente puro, e no outro você tem o solvente com a clorofila. Então, dessa maneira, você consegue fazer uma subtração de um do outro, então você sabe o que está sendo absorvido ali. Só que chega um ponto que a própria solução começa a absorver também, que é o que a gente chama de cutoff do solvente. Então, então esse ponto de cutoff acaba ficando muito baixo, mas com certeza lá para baixo você tem muito, mas muito mais absorção no ultravioleta. O verde, por que você não quer exatamente o que eu estava vindo falar? Por que você não quer absorver toda a luz? Porque isso esquenta. Isso esquenta muito. E aí você traz outros problemas. Então você absorve a melhor parte, que é a parte mais energética, a parte que vem mais, e você deixa essa parte aqui meio ruim, que ela esquenta mais, por quê? Eu não vou falando isso nisso, mas diferentes frequências de onda, né? Diferentes comprimentos de onda, desculpa, eles fazem diferentes coisas quando são absorvidos. Né? Uma luz muito energética, quanto mais energética a luz, maior a tendência a você, aquela ideia do efeito fotoelétrico, jogar o elétron para fora, né? Jogar ele no nível mais elevado. Uma luz menos energética, em vez disso, você vai promover outros processos, como, por exemplo, você pensa em micro-ondas, sabe? Você vai começar a promover um processo vibracional muito grande e você vai esquentar, e vai esquentar muito. Então, se você está absorvendo muito, a tendência é que você vai ter um relaxamento dessa estrutura de maneira vibracional, e isso não é bom para seres vivos no geral. Porque, como elas não têm um jeito muito bom de se esfriar, além de passivamente, acaba sendo que é melhor não absorver toda a luz. Exato, aqui. Exatamente isso aqui, na verdade, ajuda a falar disso que perguntou. Quando a luz é absorvida, né, a molécula chega, como qualquer luz é absorvida, a molécula entra no estado que a gente chama de estado excitado. Às vezes é o suficiente para mandar ela para um estado elevado ainda de excitação, mas quando a luz bate no objeto, ele fica excitado. E aí, o jeito que a maioria dos objetos lida com isso é que você vai ter, e isso estou falando mais do lado orgânico, né? Você vai ter rearranjos. Como assim? A molécula, ela tem diferentes formas que ela pode se rearranjar, vibrar ou rotacionar dentro dela. E cada uma delas dispersa um pouco dessa energia que ela ganhou em forma luminosa. Então, aqui como dá para falar aqui, essa parte aqui de conversão interna, transferência de carga, mudança informacional, essa galera aqui, ela... esse aqui também embaixo, né? Esse aqui tudo é de parte de fotoquímica reacional, né? Então tudo isso pode acontecer, e de nível baixo, quer dizer, precisa de pouca energia para isso acontecer. Mas aí, a fotoquímica, a fotoquímica estuda justamente isso, estuda como que a luz, como que a matéria, depois de ela entrar no estado excitado, ela se comporta. Né? Então a gente tem aqui, esse aqui é um diagrama de jogos bem simplificado, em que eu tenho um nível, S0, um nível de energia 0, que você, quando você absorve a luz, você vai para um nível excitado. Né? Você pode voltar desse nível excitado de uma maneira radiativa ou não. Né? Na verdade, próximo, eu acho. Não. Então ela pode ser de maneira radiativa ou não. Você pode, e quando eu falo radiativa, eu quero dizer luz. Você pode emitir ou não luz. Né? Exatamente aqui. Então a molécula ela vai para o estado excitado, né?
E aí você tem duas opções, digamos, para ela. Ela pode ir para fazer um método químico ou um método físico de se livrar dessa energia que ela ganhou, da luz. No caso de um método físico, justamente, ou radioativo, ela pode emitir, né? Ela pode ou por fluorescência, ou pode ser uma emissão não radioativa, ou seja, ela converte isso em calor, ela converte isso em vibração. O processo químico é exatamente a área da fotoquímica, a gente lida com fotoreações. Isso aqui embaixo. A quantidade de energia, né, que a gente tem vindo do fóton, né, a gente tem que quantizar isso um pouco. No caso da luz, né, a gente fala que a gente usa Einstein de energia. Né? E isso é dado principalmente pela frequência de onda da comprimento de onda, não falando frequência, o comprimento de onda da onda que está chegando, que está sendo absorvida, e um número um número de Avogadro, que é para dar constante de mols, assim, para igualar mais ou menos as coisas para o lado químico. E aí você tem que a energia necessária, né, para você sair desse estado, né, fundamental para esse estado, ele vai ser... Você vai ter que ter uma energia mínima, né, necessária para isso. Então, essa energia mínima necessária, ela é dada pela comprimento de onda. Ou seja, um comprimento de onda muito grande, ou seja, um pouco energético, tipo a luz vermelha, não consegue jogar as coisas para um estado tão alto. Então, ela vai ir por métodos dissipativos mais baixos, mais fracos, e não vai promover reações fotoquímicas. Aqui é justamente isso aqui. Você começa de um estado básico, né, que é o estado zero, onde você tem, na 99% das moléculas, você tem dois elétrons emparelhados, um com o outro. E aí, essa energia que você dá, você vai jogar um elétron para um nível acima. Né? Ele vai jogar do ônculo, o orbital ocupado de maior energia, para o desocupado de menor energia. E aí você vai acabar com esse estado aqui, que eu chamo de estado singlet, né? Em que você tem um elétron aqui e outro elétron lá. Imagina você deve ter mil dores de cabeça com isso, né? Engraçado, tipo uma singlet. Uma singlet. Eu sei que tem essa luta. Normalmente, singlet tá errado, singlet. Problema difícil. Você tem outra possibilidade que, em vez de ir para o estado singleto, ele pode ir para o estado tripleto, em que apesar de ser... você tem aqui, então, você está aqui no nível zero. Você recebe uma quantidade X de energia, né? E você vai lá para o estado singleto. E aí dali, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode dissipar a luz. Né? E aqui, como vai ver, o processo inteiro da absorção do fóton, ele ocorre ali por volta de 10 a menos 15 segundos. Muito rápido, muito rápido. E aí você tem a possibilidade, uma coisa que eu estudo muito, que é a fluorescência. Né? Em que a luz ela volta para a molécula volta para o estado fundamental, emitindo luz. Esse processo todo demora por volta ali de algo entre 10 a 14 anos. Geralmente fica ali na escala de nanosegundos, alguns picosegundos. Ou ela pode fazer ou aquele elétron que está lá, desemparelhado lá em cima, no lume, ele pode fazer uma conversão interna e mudar aí para o estado triplete. E aí ele vai para um nível de menor energia.
e daqui ele desce para cá fazendo um processo de fosforescência. E aí isso acaba tendo que a fluorescência ela é bem rápida, a fosforescência é bem mais lenta. E por que a gente consegue ver várias coisas que são fluorescentes, mas nem tanto que são fosforescentes, né? A fosforescência ela é muito lenta, né? Como eu botei aqui que as vibrações, né? A vibração mais rápida que uma molécula orgânica pode fazer é a vibração do carbono ligado com uma ligação única com H. E ela ocorre na casa de 10 a menos 13, quer dizer, hertz, 10 a 13 hertz. Ou seja, enquanto ele está aqui tentando ficar por o quê? Microsegundos, você já vai ter tido pelo menos 10.000 vezes que a molécula vibrou. E com isso, cada vibração dessa vai tomando energia. E vai tomando energia, vai tomando energia. Então, mas eu quero fazer essa extensão aqui. Uma pena, sua energia já não está mais aqui. Sua energia já está aqui e você não consegue fazer essa extensão de volta para cima. Você não consegue ganhar energia internamente. Essa energia está toda sendo dissipada e você volta por gestão o relaxamento, né? Esses processos, essas linhas todas são as linhas de relaxamento, em que você ganha um pouco de energia, mas não é o suficiente para você ir lá para cima e mudar de estado. Então, aí a gente vê como que a luz interage com a matéria. Eu já falei, ela, num lado físico, você tem que ela pode ou espalhar ou ser absorvida, né? De maneira geral. Não vou entrar em espalhamento, porque não é o que importa para mim. E na absorção, isso pode levar à fotoluminescência, seja fluorescência ou fosforescência. Isso entra tudo naquela brincadeira de tipos diferentes de luminescência, né? A gente tem alguns, como a fluorescência, que é a minha molécula da minha pesquisa, e isso aqui é o vermelho Nilo. São duas moléculas muito utilizadas, justamente como corantes fluorescentes, para você poder ver paredes celulares, por exemplo. E aí isso é interessante você ver com a solução que está tudo aqui cor clarinha, sem graça, pode ter uma cor vibrante, tipo um azul fortíssimo, como aqui não é. Ou isso aqui é a mesma molécula, em cada um desses frascos, a única diferença é o solvente que ela está. Então, é uma coisa que a gente chama, um fenômeno que a gente chama de solvatocromismo. Então, aqui é um solvente bem mais avolado. Isso aqui é água. Aqui eu tenho emissão de clorometano, emissão eteretílico, de clorometano, etanol e água. Então, aqui vai subindo muito a polaridade, e aí você consegue ver como que só a mudança de polaridade pode afetar. Isso é muito útil no dia a dia de um pesquisador. A fosforescência, que a gente consegue ver no dia a dia muito comumente com interruptores na parede, ou muito antigamente, digo isso década de 20, era muito comum que relógios de pulso tivessem as suas partes pintadas com raiva, para você poder ver ele escuro. Excelente coisa para a saúde. Incandescência, que todo mundo conhece como lâmpadas incandescentes, esse aqui é fluorido. O LEDs, que é eletroluminescência, que é um pouco diferente de incandescência, não vou entrar. Quimiluminescência, que é mais ou menos da minha área, você, tipo, as varetinhas de festa, que você tem você tem o tubo da vareta de festa, lá dentro ela tem peróxido e corante e outra coisa. Ele reage com o oxidornato aqui, com o peróxido, ele fica aqui ele ganha muita energia. E o que acontece com isso? Esse negócio aqui, quando ele se quebra, quando ele se parte, ele libera essa energia, porque isso aqui é uma coisa muito tensa, e essa energia, ela não necessariamente você precisa de luz para você ir para o estado de estado. Você pode ir para o estado de estado através de processo químico como esse. Por quê? Porque essa energia ela meio que passa para o resto. Que ela pode bater e passar essa energia. Então, o corante fica no estado de estado e ele mesmo floresce e volta. Então, não está chegando luz, você quebra um negocinho, você mistura e bum, agora você está uma coisa brilhando sozinho.
Bioluminescência também, a luciferina, que é o mesmo molécula que é um vagalume, é o que tem esqueci o nome desse bicho. Esse peixão aí muito feio. Eu sei em inglês, eu não lembro em português. E aí algumas aplicações que tem, é como eu tinha falado ali, o sulfatocromismo é aquela, o ácido cromismo, que é a diferença de cor dependendo do pH do meio, e o termocromismo, que você talvez se lembre daqueles carrinhos de Hot Wheels, que mudam de cor que você bota calor, isso dá porque quando você muda a temperatura do negócio, tem uma mudança na molécula, ela torce de novo, parecido com aquela mudança cis-trans que a gente viu mais cedo, ela tem uma mudança e com essa mudança você muda a cor do objeto, ele absorve de maneira diferente. Ou mecanocromismo, que também é, se você tem um dano físico, digamos assim, você pode ver a mudança disso de maneira bem fácil. Também tem várias situações de saúde, como próteses, tratar de excesso de bilirrubina em crianças, ou terapia fotodinâmica. Nossa. Eu não sei se você explicou, mas eu fiz a explicação. É o seguinte, né? Se o aspecto físico é uma parte de compreensão física, por que a gente vê continuidade, por exemplo, entre o final do espectro e o início? Tipo, a gente vê violeta, aí depois vai para vermelho, que fica próximo do. Que vai dar um salto qualitativo de diferença de componentes. A gente não vê. O que é falta de continuidade ali? Nosso olho interpreta aqui, vermelho. Aí, tudo bem, aí eu vou porque a gente está vendo ali uma coisa gradativa, né? Quando você está indo para o roxo, você não está. Você não está no nosso cérebro indo para o. A gente não entende energia. Nosso olho não instintivamente vê o negócio, energia, estou vendo os níveis. Não. A gente vê uma mistura de 3 fatores, em que, quando você vai mudando um deles, você fica sambando aqui nesse gráfico. Então, o que você está fazendo é que você está andando em círculos no gráfico, e dando voltas. Apesar de, sim, o espectro ser uma coisa contínua, você vai pensar, a energia está chegando aqui a cor dessa faixa, tal coisa, você vai descendo assim, você vai fazendo esse caminho aqui, né? Quando você faz essa brincadeira aqui, né? A gente só está pegando uma ponta do negócio e falando assim, maneiro, isso aqui fecha aqui. Tanto que, na verdade, está faltando uma cor aqui. Está faltando magenta. E o ciano, na verdade. Porque isso aqui não é uma coisa complexa, é só uma coisa didática para você ver cores melhor. Porque as cores todas, por exemplo, o magenta, ele não está no espectro nenhum. Se eu voltar. Acho que esse aqui. Não. Isso aqui. Se eu voltar aqui, cara, o final, ele não significa nada para nossa visão. Tipo, a gente só não consegue mais ver. Se você não está indo para lá, você vai ver nada. Se eu pegar uma luz negra e jogar aqui na sua cara, você vai ver tipo, um brilhozinho de leve, talvez nada. Mesmo que possa estar vindo uma lâmpada tão forte quanto aquela. Tanto que esse é o perigo do sol, que a gente está andando no sol, eu digo. E uma coisa que me incomoda muito quando a gente faz aula de física, que quando a gente desenha isso, vai ser uma correlação entre movimento de onda e cor. Sendo que não tem a cor que a gente percebe. O que a gente chama de cor da física é. Esse aqui é o comprimento de onda puro. Exatamente. Esse aqui é o comprimento de onda puro. Você está vendo? Você não vê as cores como comprimento de onda puro. Você vê uma junção de vários comprimentos de onda batendo no seu olho. Tudo bem. Se bater, se eu for descendo assim, vou descendo tudo aqui, vai começar lá no vermelho, vai descendo até o violeta. Você chega no violeta de boa, só que você não vai voltar pro vermelho. Você está descendo, vai embora. Mas não tem nunca vi um sucesso aí. Não tem.
Claro, marrom também não tem? Marrom não existe. Até agora não apareceu um marrom aqui no meu site inteiro. Tipo, tem marrom aqui? Não. Tem rosa aqui? Não. Tem verde escuro? Não, porque claridade, essas coisas, tonalidade, né? Ela é uma coisa completamente subjetiva do nosso olho. O tanto que, maneiro, você consegue ver rosa. Cara, tem gente que não consegue ver rosa. Tem gente que não consegue ver todas essas cores, né? Por exemplo, o quê? Você consegue ver vermelho, se você não tem cor vermelha, você não consegue ver rosa. Então, aquela ideia do cone, do círculo de cores, ela é uma coisa ilustrativa para como a gente consegue ver as cores. Mas as cores não são exatamente a frequência de onda. Tem, se bater uma frequência certa, você consegue ver aquela cor. Não, é só pelo enxerga diferentemente, assim, essas tonalidades, é porque ela tem alguma coisa na visão ou porque tem uma luz que reflete para ela? Não, a luz é a mesma. A foto é a mesma. Digamos assim. Seria os bastonetes, sei lá. Os cones dela. Tem mais tipos, né? Esses aqui são os tipos mais comuns, em que você não tem um de cada cone. Aqui você não tem. Aqui você não tem cone vermelho, aqui você não tem cone azul, e aqui você não tem o cone verde. Então, se eu pegar essas três fotos aqui e juntasse elas três no Photoshop, e botasse uma certa transparência entre elas, você ia ter essa foto aqui de volta. Porque aqui você meio que separou ela dos componentes dela. Então, o problema está no olho da pessoa, né? O cone, ele não vai... ele ou não transmite, ou ele não existe, ou ele transmite de maneira estranha. Não vou entrar nisso porque é muito complexo, nem eu sei direito. Mas isso é um problema da pessoa, do olho da pessoa. A pessoa nasce com isso e vive essa vida inteira. Não vai poder ser, sei lá, design, mas tirando isso pode ser coisa. Também pode botar avião. Outras coisas específicas, cores, distinção de cores é muito necessário. A diferença de polaridade da molécula, do solvente, sei lá, e da acidez, achei muito intrigante, muito legal. Cara, o problema foi que eu esqueci de trazer as coisas, mas eu acho que a gente vai mostrar isso. Posso ir lá pegar. Isso é muito maneiro, porque o estado-estado, né, ele, no caso da polaridade ali do subatomístico, é muito maneiro, por quê? Porque como deu para ver ali no final, aqui está tudo a mesma cor, mais ou menos. Tem uns que estão mais concentrados que outros, tem uns que não parecem ter nada. Só que aqui você consegue ver muito claramente a diferença, né? O sulfato promístico é a mesma coisa, é a mesma molécula em todos eles, diferentes solventes. Isso acontece por quê? Porque quando você vai para o estado, a molécula em si ela é mais polar. Né? E ela é mais suscetível a mudanças de polaridade. Então, nesse estado, como ela é mais polarizável, e um solvente mais polar, né, ele consegue estabilizar essa molécula melhor. E aí esse fenômeno é muito maneiro, você consegue ver claramente a diferença de cores, aqui do azul para o amarelo, na fluorescência dela. Esse botão da esquerda, embaixo, é a luz ligada e em cima do... Essa aqui é a luz normal, a foto com flash. Fluorescência, não, fluorescência. Fluorescência? Deixa eu ver aqui. Por que você consegue ver as cores aqui? Porque então, a fluorescência, como eu falei aqui, ela não precisa muito rápido. Então, se pega um laser, ou pega uma luz ultravioleta, joga no objeto, ele vai para o estado e imediatamente volta. Não imediatamente, depois de 10 minutos, 14 segundos, ou seja, efetivamente imediatamente,
volta e você vê a cor, você vê a luz emanando lá. Você vai a luz que você consegue ver, luz negra, e volta uma luz que você vai para o seu olho, a solução brilhando com a cor que você consegue ver. Como é que você dá aí luz negra? Luz branca e luz negra. Ah, Então, quando você joga luz negra, se você tira luz negra, o negócio paga imediatamente, porque não tem mais não tem mais luz entrando. Depois de 10 a menos 14 segundos que não entra luz, paga tudo. Já a fosforescência, ela dura muito tempo. Ela pode durar horas até. Então, a melhor coisa para isso, você desliga a luz e você continua vendo ela. Ou certas lâmpadas também você consegue ficar vendo a luz dela, porque elas têm fosforescente para brilhar mais ainda. Exatamente. No diagrama de Jablonski, o processo de fosforescência. Não, o Jablonski. Acho que fica mais. É que eu não entendi muito bem. Quando você tem a fosforescência, você precisa excitar o singleto, depois passar para o tripleto? Isso. Ou você pode excitar o singleto para o tripleto? Esse pulo não é proibido. Mas dá para permitir sei lá, por exemplo, para outro colégio. Dá para permitir, não dá? Então, esse pulo, ele com a luz, eu não sei se pulo completo que dá, mas aí essa pergunta é difícil, se você sabe. Você pode passar do fundamental para o preto? Não, ele é proibido tradicionalmente. Né? Exato, ele é proibido. Existem formas aí de sim. Não pode correr essa direção. Mas o processo de fosforescência, ele precisa desse intercross do cruzamento? Ele ocorre assim porque Como fazer Agora você pegou. Não sei dizer, na verdade. Tem que dar uma lida nisso melhor. Talvez se eu puxar o que ele falou disso, talvez eu tenha que ir para um livro de química, de física mesmo. Mas até onde sei, com a luz, que é em geral, você não consegue. Se você conseguir, é por um método bizarro que vocês físicos entendem. Só mais uma coisa. Sim, claro. Sobre o estado vibracional. Tem alguma relação com isso? Como assim? Com os processos de fluorescência e fluorescência? Sim, ele atrapalha pra caralho. Tanto que o melhor jeito que você consegue acabar com a sua fosforescência é esquentando a sua. Você esquenta, o negócio está vibrando pra caraca, ele vai ficar batendo nas outras moléculas, ele mesmo vai ficar vibrando a própria molécula em si, e aí a sua fluorescência vai pra caralho. O que é interessante na verdade é que o espectro de absorção e de emissão, os dois eles falam algumas coisas sobre a molécula, né? Então você consegue fazer teoricamente o espectro de emissão. Você nunca bate isso certinho porque é muita coisa, mas cada uma das ligações ela tem uma tendência de absorver, né? Ela absorve de uma certa maneira. Como assim? Se você tiver uma molécula só, um átomo só, sozinho, e bater uma luz, ele vai absorver num ponto só. Ele vai absorver lá e você vai ter tipo as faixas pensa em lâmpada de sol, sabe, essas coisas. Que aí você tem tipo, uma frequência só. Então, a mesma coisa, você baixa a luz ali num átomo sozinho, você tem a absorção numa linha. Se você tem com uma outra. um outro átomo ligado, você vai ter o de um, o de outro e a da ligação. Pega isso para vários, você vai tendo uma curva. E aí você vai tendo as curvas dele. Então, aqui, por exemplo, por que a clorofila absorve muito no V? Dado que ela tem uma caracada de ligações carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio ele absorve lá. Como é uma coisa muito pequenininha, ela absorve frequências de ondas muito pequenas. Então, você acaba tendo que ela absorve e aí você pergunta sobre vibração, né? E ela pode vibrar também e dissipar essa energia. Tanto que a melhor coisa que tem é moléculas planares, rígidas, que a gente chama, né? Ou seja, nenhuma molécula pode rodar.
E isso promove muito mais o processo de fluorescência e fluorescência porque você está minimizando as possibilidades de rotação. Tem outras várias formas, por exemplo, polarização e polarização digo da mulher com polarização da luz. Polarização da luz, até onde eu sei, não ensino muito a fluorescência e fluorescência. Mudou? As perguntas. Então, alguém Obrigado. Essa pergunta filosófica para fazer depois. Manda aí, cara. Vou parar de gravar assim, porque senão vai ficar. Você achou, cara? Mas aí a gente. Não, pode deixar a pergunta. Até mais.